Olá a você que me assiste, seja bem-vindo à aula 12 do nosso curso de Python do básico ao intermediário. Hoje a gente vê sobre módulos, módulos que nós mesmos vamos definir, módulos da biblioteca padrão do Python, módulos de terceiros que a gente pode baixar com pip e também, dependendo de quanto tempo levar esse vídeo, a gente vê sobre ambientes virtuais do Python, né? A gente explica um pouquinho o que eles são e mostra como usar e por que usar, né? Então vamos lá, vamos falar sobre módulos. Já criei minha pasta aqui para aula 12, tá bom, pessoal? Vou vir aqui, já vou criar alguns negócios, vou criar alguns arquivos Python. Acho que o primeiro eu vou começar com main.py mesmo. Esse cara vai ter a nossa função main, que eu ainda não sei o que vai ter, e main abre e fecha.main. E também, já que a gente está falando de módulos, né, módulos que nós mesmos vamos definir, a gente tem que ver aí uma forma, né, de fazer esses módulos para poder explicar, para poder entender o que são esses módulos. Vamos supor que a gente tem aí um código que a princípio pode ser só um código que cria pessoas em dicionários. Vamos lá. Eu vou criar um arquivo aqui chamado pessoas em inglês, né? people.py. E aqui eu vou criar uma função desse jeito. Criar pessoa, né? Create person. E vamos ver. Eu vou precisar de um name, de um nome. Este cara precisa ser uma string. Eu vou precisar de uma idade, um age, que precisa ser um int. Este cara vai retornar um dicionário pra gente. Professor, você começou a fazer umas coisas que você não tinha feito antes, né? Que é colocar esses dois pontos e o tipo que eu quero que seja. O Python por si só ele não liga muito para essas coisinhas aqui que a gente escreve. Isso aqui serve mais não só para a gente, como também para o editor de texto, né? Se a gente deixar o nome em cima da função, a gente vai ver que essa função espera uma string e um inteiro, e a gente sabe também que ela retorna um dicionário, certo? Então isso aqui basicamente é só para a gente dizer qual que é o tipo de cada parâmetro e também o tipo que a função vai retornar. A gente pode especificar ainda mais, por exemplo, vir aqui nesse dicionário e dizer que vai ser um dicionário de string para string, né? Que a gente está falando que a chave é string e que o valor também é string, mas aí como a gente vai ter algumas coisinhas misturadas, eu vou simplesmente colocar que é um dict. Beleza? Legal. Então isso aqui vai ser bem simples, a gente vai retornar um dicionário que vai ter este nome e esta idade. E pronto, temos aí uma pessoa, né? Um dicionário, né, com os dados que representam uma pessoa, pelo menos aqui no nosso contexto, pelo menos no nosso programa. A gente não precisa de mais do que nome ou idade. Beleza? Eu quero então criar pessoas, eu quero usar essas estruturas de pessoa no meu programa que está aqui no main.py. Como é que eu faço para trazer, né, essa função aqui para o meu arquivo? Então, de linguagem para linguagem isso aí muda, né? Algumas linguagens escolhem palavras diferentes, algumas inclusive deixam colocar o nome do módulo entre aspas e tudo mais, né? Mas no caso do Python a gente vai simplesmente escrever import e o nome do arquivo. Então perceba que quando eu já comecei a escrever people, ele já disse aqui, né, aula 12, e olha só o tanto de outros módulos que são da biblioteca padrão, que começam com P, que a gente está vendo aí. A gente não vai ver eles todos, né, obviamente. Eu vou deixar para vocês verem alguns dos módulos que vocês acharem mais interessante no próprio site do Python, mas aí o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o site do Python aqui nessa gravação e vou escolher alguns módulos de lá. Vou ensinar vocês a chegar naquela página
E vou escolher alguns módulos de lá para a gente ver junto. E aí, sabendo chegar nessa página, vocês também podem ver aí alguns módulos que chamem a atenção de vocês. Beleza? Importei people. O que eu faço agora? Eu posso vir aqui simplesmente criar uma pessoa? Vou fazer assim, ó, person igual a create person. Eu posso fazer isso? Não, porque o Python não vai deixar. Ele vai reclamar dizendo que ele não sabe o que é essa função create person, né? Tá falando unresolved reference. Então a gente está referenciando um create person que o Python não sabe o que é e o PyCharm também não. Se a gente executar este cara aí, a gente vai ver que ele reclama, né? O nome create person não está definido. A gente trouxe ele daqui do pessoas, né? Do people. Mas professor, se a gente trouxe, ele não deveria estar visível, né? O Python não deveria conseguir ver esta função. Aí que tá, ele consegue, mas ele está contextualizado, a função está escopada, ela tá dentro do escopo do módulo people. Não entendi nada, professor, o que você quer dizer? Eu quero dizer, né, quando ela está contextualizada, quando ela está escopada, que a gente precisa usar o nome do módulo, nome da classe, o nome da variável, seja lá o que for, né? Nesse caso aqui é do módulo para referenciar essa função. Então eu vim aqui, ó, people.createPerson. E aí ele já reconhece, ó, ele já sabe que é o createPerson da aula 12.people, ele já sabe que está faltando uma string, um inteiro, e ele sabe que volta um dicionário. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, eu vou passar então, né? Ele quer o que ele quer? Ele quer uma string, vou passar, bom, o meu mesmo, né? E uma idade, eu vou passar o meu também. Então tá aí, criei uma pessoa no nosso programa, tá aqui, ó, person. Inclusive ele diz, né, que isso aqui é o resultado dessa chamada aqui. Se eu não especificar esse dict aqui, o que ele vai falar que é? Ele diz que é um dicionário com strings de chaves e strings ou inteiros como valores. Isso aí já diz mais do que o que a gente escreveu lá. Então é o seguinte, pessoal. Tinha o dict aqui, certo? Só que aqui ele é menos especializado do que o próprio PyCharm já lê. O próprio PyCharm já identifica que é um dicionário cujas chaves são cujas chaves são string e os valores são strings ou inteiros. Beleza? A barrinha vertical lá significa ou. Então se a gente vier aqui, a gente vai saber isso também. É um dict de string e string ou int. É isso aí. E aqui eu posso acessar, né? Como um dicionário comum. Person, name. Eu executo esse código e ele me dá o nome aí que eu coloquei, né, na hora de criar a pessoa. Certo? Que mais? Vou mostrar outras formas de importar, né? Então, importar people, import people, eu posso import people SP, eu posso dar um apelido para esse módulo, né? Então vamos supor que eu tenha dois people, um deles eu vou ter que dar um apelido, o apelido do assim, ó. O que eu estou falando aqui? Importar o módulo people com o nome P. Importar people como P, certo? Então aqui em vez de usar people a gente usa P ponto. E a gente consegue já usar tudo que tem aqui. Vou fazer não sei, celebrar aniversário. Pessoa vai ser um dicionário e esse cara não vai retornar nada. Eu vou simplesmente vir aqui, ó, person, age, mais igual a 1. É assim que a gente celebra aniversário, né? A gente conta mais um na idade. Lembrando que dicionários são como listas, tá? Este person aqui, ele vai apontar para o mesmo lugar na memória que este cara aqui. Então, quando eu fizer essa alteração aqui, aqui fora eu também vou ver essa modificação, beleza? Vamos lá. P.celebrate birthday person print person. Pode deixar aqui. Vamos executar, vamos ver o que acontece. Então olha só, no primeiro ele coloca, né,
nome Fabrício, idade 30, aí depois ele coloca só o nome, que é o que eu estou imprimindo aqui, certo? Person ainda é um dicionário, então eu consigo acessar os dados assim. E aí eu fiz o Celebrate Birthday, né, que vai aumentar em 1 a idade dessa pessoa. Então ficou nome Fabrício e idade 31. Beleza? Outras formas de importar o módulo. From people, import. Aí eu posso, diz aqui, do módulo pessoas, importar. E aí eu posso importar este, eu posso importar só esse, eu posso importar o outro também. E aí eu não preciso do p ponto, eu não preciso do escopo, do contexto, né? Eu posso usar diretamente. Então, essa aqui é a terceira forma, né? Consigo usar diretamente aqui o Celebrate Birthday Create Person. E uma quarta forma de usar é simplesmente colocando um asterisco aqui. Do módulo pessoas importar tudo, né? Asterisco e estrela significa tudo. E eu consigo usar esse cara aqui, eu consigo usar esse cara aqui. Eu posso vir aqui, ó, falar, não sei, birthday vai ser igual a 1, sei lá, pra gente decidir quanto que a gente vai adicionar na hora de celebrar. Eu posso vir aqui e posso printar o birthday também, porque ele está aberto para mim, né? Importei absolutamente tudo do módulo pessoas e joguei aqui no meu módulo. Beleza? Então são essas 4 formas que a gente tem de importar módulos no Python. Professor, essa última com certeza é melhor, né? Porque a gente não precisa ficar se preocupando mais com o que a gente coloca lá, se a gente tira, se a gente coloca, não precisa ficar escrevendo aqui, né? Então, não. Na verdade, essa é uma das piores formas. O Python deixa você fazer isso, mas as convenções, né, a PEP, os documentos PEP, PEP, que são basicamente o que discutem o estilo da linguagem Python, eles dizem que, a PEP 8, né, no caso, né, ele diz que esse aqui é um dos piores métodos porque a gente não sabe de onde que vem o que. Mas como assim, professor? A gente sabe que tudo que tem aí está vindo desse módulo people. Ok, beleza. Mas então vamos fazer o seguinte. From company, import tudo. From course, import tudo. From, sei lá, vida, import tudo. Então, assim, quanto mais módulos a gente vai colocando, mais a gente vai sujando o nosso módulo, né? O nosso módulo é o main aqui, certo? Então a melhor forma de importar os módulos é simplesmente fazer import people, ou se você quiser, import people as p, ou coloca algum outro nome aqui no lugar do p, né? Pode ser, sei lá, pessoa, pode ser também. Eu prefiro deixar o nome do módulo mesmo, porque aí qualquer pessoa lendo o código, inclusive eu, no futuro, sabe de onde que vem cada uma dessas funções aí, né? Deixa eu só mostrar uma outra coisa. From people, import, então eu quero o create person, eu quero o celebrate birthday. Eu vou importar só esses dois para vocês verem que o birthday maiúsculo, o Python ele não reconhece, né? Porque a gente não importou explicitamente. Então ele fala aqui, né, que o birthday não está definido. Como é que a gente corrige? Coloca aqui, né? Ou importa o asterisco ou importa people. Essa aqui é como eu gosto de fazer. Tem alguns poucos módulos só que eu importo alguns dados direto e mesmo assim eu não faço, eu não importo asterisco. Normalmente eu importo uma coisa específica ou duas coisas específicas. A gente já vai ver daqui a pouco quando a gente chegar nos módulos da biblioteca padrão, tá bom? Legal, então tá aí, a gente viu sobre módulos e eu vou fazer o seguinte. Eu quero que se a gente executar este módulo, né, por padrão, eu quero que ele crie e printe uma pessoa só pra gente ver como é que funciona, né? Então eu vou fazer assim, ó. Person é igual a create person. Esse aqui vai ser o fulano e o fulano tem, sei lá, 25 anos. Aí eu quero imprimir person. Eu quero celebrar o aniversário dessa pessoa. E aí finalmente eu quero de novo imprimir
essa pessoa. Beleza? Então beleza, eu vou executar o arquivo people.py e a gente vai ver que de fato ele cria a pessoa e celebra o aniversário. Tá aqui fulano com 25 e de repente fulano com 26. Vamos voltar para o nosso main.py. Eu vou executar isso de novo aqui porque eu quero ver se muda alguma coisa. E a gente percebe que a saída do nosso programa está meio suja, né? Tem coisa que não deveria estar saindo aqui. Eu estou executando o meu main e eu quero executar a minha função main, cara. Eu não quero que o people execute código que não deve executar fora de ordem, fora da hora, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente o que eu venho fazendo em alguns arquivos faz algum tempo, que é isto aqui. Esse aqui a gente coloca um espacinho para a direita, né? 4 espacinhos para a direita, na verdade. E vamos rodar de novo. Eu vou rodar primeiro o people.py para ver esse resultado aí, né, do fulano. E vou voltar para o main e vou executar ele. E olha só, agora não está mais sujo com aqueles dados lá com o fulano que a gente criou para testar, né, o módulo people quando a gente executa ele. Então tá aí. Faz algumas aulas que eu estou falando para vocês que não importa que vocês não entendam o que está acontecendo, que só para aceitar que isso aqui funciona. Chegou a hora de a gente falar do que se trata esse negócio aí. E tem tudo a ver com módulos, com a gente fazer os nossos módulos. O Python, ele é meio engraçado no sentido de como que ele executa os códigos, porque eu vou adicionar já um desenho aqui, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou vir aqui no main e fazer o seguinte. Isso aqui, eu vou simplesmente fazer isso porque eu não quero que a main seja executada. Eu vou imprimir essa variável name que eu estou usando nesse if aqui, tá bom? Vamos lá então, eu vou executar. Apareceu esse underline main. Ok, ótimo, então de fato é o que a gente espera, né? Deixa eu colocar daquele jeito especial lá que a gente gosta. Assim, né? Então name é igual a main de fato e a gente sabe que essa condição aqui é verdadeira. Agora, aqui eu já importei o people, né? Agora eu vou vir aqui no people e vou imprimir exatamente a mesma coisa. Name igual. E vou executar. Executei people, ele executou aí o fulano, né, 25 e 26 e colocou aqui name igual a main. Estranho, né? Porque agora os dois módulos têm o mesmo nome. Os dois módulos, quando a gente executa esse pedaço aqui, os dois módulos, quando ele executa isso aí, ele entra, né, nesse bloquinho de código aqui e executa. Só que isto aqui não é executado quando a gente importa o people. Vamos rodar o main de novo e ver o que acontece? Então olha só, a gente tem dois names aqui, né? Dois names igual. Deixa eu ver se eu consigo usar mais algum outro nome. Tem o name, tem o docdig, o file. O file vai ajudar a gente aqui agora com isso. O file vai ajudar bastante. File igual. E eu vou simplesmente copiar esse print e colocar aqui no people. Vamos de novo aqui no people, ó. Então o file, caramba, ficou grande. O file, né, o arquivo é o people.py, certo? E aqui no main, vou executar, olha só o que vai acontecer. Então o file aqui, ó, people.py, ficou com o nome people agora. E o file do main.py ficou com underline main. Vou executar o people de novo, ó lá, vamos lá. Executei. Então o file está aqui, ó, people.py, e o name ficou main. E quando eu executo main, esse people.py vira somente people, que inclusive é o nome pelo qual a gente importa, né? Pelo qual a gente importa ele. Certo? O que significa? Significa que o Python ele vai automaticamente atribuir este nome, underline main,
ao arquivo pelo qual nós estamos executando o nosso programa. Vou vir no people, vou comentar isso aqui tudo, inclusive. Tá certinho aqui. Vou vir aqui no terminal, ó. Eu estou aqui no básico intermediário, eu vou entrar na aula 12. Eu vou... Aqui tá os arquivos, né? Eu vou fazer python main.py. Ele mostra pra gente, né, que o people.py fica com o nome people, só que o main.py fica com o nome underline main. Não se deixe enganar só porque o nome desse cara é main. Eu vou até mudar esse nome, ó. Rename file, eu vou colocar entry point. Entry point em inglês significa ponto de entrada. Executei de novo, ó. Entry point ficou com o nome main. E o people ficou com o nome people. Só que quando eu executo... Oh, caramba. Não era para ser por aqui. Python entry point. Tá aqui. Então, people, entry point main. E quando eu executo o próprio people, aí, né, ele não está importando o entry point, ele só está imprimindo o arquivo e o nome. Então ele fica aqui, né, com o arquivo people e nome main. Isso significa que quando a gente executa, né, o programa começando pelo módulo entry point, o módulo entry point vai ganhar o nome de main. Se a gente executar pelo people, o módulo people vai ganhar o nome main. E é por isso que a gente consegue fazer isso aqui e deixar e ele executa corretamente. Esse bloco de código, né? Normalmente o que a gente faz é chamar a função main, né? Esse bloco de código só vai ser executado quando a gente começar o programa por este módulo, quando a gente digitar aqui python main entrypoint.py ou simplesmente quando a gente rodar aqui, né? Fizer esse run entrypoint aqui. Beleza? Vamos ver. Cadê minha caneta? Cadê minha mesa? Deixa eu colocar o mouse um pouco para cá. Eu quero... Vou fazer uma caixinha preta. Deixa eu ver se aqui tá bom. Não, tá grande. Muito melhor. Vou fazer aqui uma caixinha preta. Tudo torto, mas reto ao mesmo tempo, né? E aqui, vou fazer com azul escuro, se tiver. Tem aqui, azul escurinho. Esse aqui combina mais. Vai ter esse. Aí vai ter esse. Vai ter esse. E vai ter esse. Vai ter esse. E, pro último... uma caixinha amarela. Esses carinhas, eles são os nossos módulos .py, e assim por diante, todos eles, inclusive o amarelinho. .py e .py. E a gente vai ter aqui, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo um programa de um sistema de escola, sei lá, um sistema de aulas. A gente pode fazer que esse aqui é o matemática.py. Esse aqui pode ser o português.py. Esse aqui pode ser o inglês.py. Geografia, história. E esse aqui vai ser o nosso main, porque é por ele que começa nosso programa. A gente começa a execução por ele, e por causa disso, ele é o nosso main. O nome do módulo dele é main com 2 underlines na esquerda, 2 underlines na direita. Enquanto que esse aqui, o módulo dele vai se chamar inglês mesmo.
Então se a gente colocar lá o underline name, né? Vai ser inglês, nesse aqui vai ser português e assim por diante. Nossa, eu escrevi tudo errado aqui, mas enfim. O módulo, ele tem o nome do arquivo dele, ele tem o nome do caminho dele, na verdade, né? Já vou explicar o que isso significa, mas o módulo ele tem o nome do arquivo dele, a menos que a gente comece o nosso programa por ele. Porque se for o caso, aí o nome dele vai ser underline, underline main, underline, underline, independente do nome do nome do arquivo. Tá bom? Por que eu disse que o nome que o nome do módulo vai ser o nome completo dele, né? O nome do caminho dele? Porque este quadrado preto aqui, na verdade, deixa eu puxar uma aba aqui, ó. É um pacote. O pacote chama de escola, por exemplo. E escola é uma pasta. O pacote é uma pasta e os módulos são arquivos. Vamos fazer essa estrutura aí no nosso PyCharm? Vamos lá? Então eu vou vir aqui, ó. Só que eu vou fazer pelo terminal, é mais rápido do que ficar clicando aqui. Vou entrar na minha aula 12. Aí, vamos dizer aqui que eu tenho um aplicativo, né, um sistema. Vou entrar então nesse app. E aí eu vou criar o sistema escola. Deixa eu fazer uma coisa antes da gente continuar. Quero pegar esse cara aqui, ó, e deixar ele fora. Tchau. Tchau. Vocês vêm comigo e você fica fora da pastinha. Tá aqui então. Tô na escola, né? Eu vou ter o main.py. Então a gente já fez este arquivo aqui. E vou fazer dentro da escola matemática, português, inglês, geografia e história. Touch escola. Matemática, português, inglês, geografia, história, .py. Então tá aí, criei os 5 arquivos, né, dentro do nosso aplicativo. O main, deixa eu fechar esses aqui. Então eu vou vir aqui, ó, def main, não sei ainda o que eu vou escrever. Main, abre e fecha ponto main, para fazer esse if aí. E aí, eu vou fazer o seguinte, em cada um desses arquivos, eu vou fazer, eu vou usar uma operação de string para pegar só a última parte do arquivo. Eu vou fazer o seguinte, então, o arquivo, nome arquivo é igual, então vai ser igual aqui, princípio file, nome módulo vai ser a princípio name. Não, o nome do módulo vai ser o próprio name mesmo. E aqui embaixo eu vou querer fazer alguma coisa do tipo nome arquivo igual nome módulo igual. E aí a gente vai ver esses valores aí. Esse file, ele é uma string, se eu me lembro bem, né? Quando a gente mandou ele imprimir, ele era uma string. Então, se ele é uma string, eu consigo fazer um split, eu consigo fazer partition, eu consigo fazer um rfind. Acho que eu já sei como é que eu vou fazer. Vou fazer um um file.partition, e aí eu vou procurar no partition por app barra. Deixa eu executar esse cara aqui, vamos ver o que acontece.
Certo, tá certo, só faltou pegar essa parte aqui. Legal. Então o nome do arquivo é escola/geografia.py. E o nome do módulo ficou main, porque né, a gente está executando por ele. Mas enfim, vou pegar isso aqui, eu vou colocar em todos eles. Inglês, matemática e português. E na main, primeiro eu vou importar a escola. E aqui na própria main eu vou fazer a mesma coisa. Não precisa nem de função, eu vou fazer direto aqui, ó. No if name igual a main. Vou rodar. Então, nome do arquivo é main.py e nome do módulo é main. A gente está executando por ele, né? Então, esse aqui é o caso, abre aspas, idêntico, né? Fecha aspas, em que o nome do módulo é mais ou menos igual o nome do arquivo. Só que o nosso arquivo aqui não tem underlines, né? O nome do módulo tem. Professor, eu vi que você importou escola, só que não apareceu nada, né? Não apareceu aqueles prints que você colocou. Significa que não deu certo? Bom, o import em si, ele deu certo, só que a gente não importou a coisa certa, né? Porque agora a gente tem uma pasta no meio do caminho. Então eu vou vir aqui, ó, import escola, não, ponto matemática, ponto inglês, ponto português. O professor vai demorar muito a importar dessa forma, não tem outra forma, não? Tem sim. From escola, import, geografia, vírgula, história. Então vamos executar e vamos ver o que acontece? Vamos lá. Pum, tá um monte de coisa agora, ó. Nome do arquivo escolamatemática.py, nome do módulo escola.matemática. Então, percebe que o mesmo jeito que o mesmo nome de módulo que a gente vê aqui é exatamente o que a gente importa, entendeu? Então, importe escola, que é a pasta, né, o pacote, ponto matemática, que é o módulo. Esse vai ser o nome do módulo e é como que a gente importa. E é como a gente trafega, né, pelas pastas, pelos pacotes do nosso programa. Cada pasta é um pacote e cada arquivo é um módulo. Todos os arquivos são módulos e todas as pastas do programa, é claro, são pacotes. Beleza? App já não seria o pacote, porque ele não faz parte do programa. O programa começa na main, né? Nesse main.py. E o app está em cima, né? Hierarquicamente, no arquivo de sistemas, a pasta está acima, né? Então, vou pegar aqui, ó. Colocar mais um pouco para cá. Puxar de novo a mesinha. Tá do tamanho que eu gosto. Tá no 3? Não, tá no 2. Então a gente tem app. E aí a gente tem aqui, cadê? O main.py. Deixa eu pegar preto de novo. E aqui a gente tem o nosso pacote, que eu não sei que cor que eu vou deixar. Acho que eu vou deixar preto mesmo. O nome de pasta vai ser preto. Mas eu preciso deixar diferente para vocês verem que não é a mesma coisa. Então, escola. Então tá aí, o pacote é o verde. E aí, a escola tem seus próprios módulos. Matemática, português, inglês, geografia e história. Ponto .py, ponto .py, ponto .py, ponto .py, ponto .py. Então a gente vê aqui, né, que nosso programa ele começa aqui. Acima dele, na hierarquia aí de pastas e de arquivos, está app. A app então não entra no nosso código, então ele não é um pacote. Porém, escola é uma pasta que entra no nosso programa, ela faz parte do nosso programa, então ela é um pacote. Main.py é um módulo, matemática, português, inglês e geografia também são módulos.
módulo. Esse aqui eu vou colocar módulo principal. E aí eu vou colocar pacote. Regra geral. Desenha um, desenha outro, desenha vários aqui, ó. Então, pacotes contém módulos. Beleza? Legal, vamos continuar. Professor, mesmo que você tenha apareceu aqui na escola.geografia, escola.história, mesmo você tendo feito from escola, import geografia e história, não deveria ser, o módulo não deveria ser só geografia e só história? Não, não deveria. O módulo conta com todo o caminho, né, que a gente leva até chegar até chegar nele. A gente desce, né, todos os pacotes na hierarquia de pastas, na hierarquia de pacotes e finalmente chega lá no módulo. Quer ver? Vamos lá, vamos fazer mais. Eu vou vir aqui para o meu terminal de novo. Eu vou entrar na escola, aí eu vou fazer uma pasta ciências. E dentro dela eu vou fazer física, química, biologia, .py. E colocar o mesmo código, né? Então vamos lá, vou abrir aqui o inglês, vou abrir as ciências, biologia foi, física foi, química foi. Então mesmo que eu venha aqui, ó, import escola.ciências.biologia ou from escola.ciências import física, química, não importa qual das formas de import que eu vou escolher, o nome do módulo vai ser sempre o caminho completo, escola.ciências.física. E perceba que ela segue a hierarquia de pastas, pasta escola, pasta ciências, arquivo física.py. Pasta escola, pasta ciências, arquivo química.py. Professor, se eu começar o meu programa pelo arquivo de química, o nome dele vai ser main? Vamos lá, vamos rodar. Tá aí, ó. O nome dele é main. Porque é por ele que a gente está começando o nosso programa. Belezinha? Legal. Então vamos seguir aí para módulos da biblioteca padrão. Eu vou vir aqui na aula 12 de novo. Vou criar um novo arquivo. Vou fazer um stdlib, stdlib.py. Isso aqui é de Standard Library, biblioteca padrão do Python, né? Todas as linguagens têm uma stdlib. E vamos ver essas bibliotecas aí lá na dona internet. Eu vou abrir aqui, ó, o site do Python, python.org. Aqui em cima, docs, cliquei nele e aí tem esse library reference, referência da biblioteca. E a melhor coisa, né, a melhor de tudo, é que mesmo que você não fale inglês, você pode navegar por ela, porque existe aqui em cima seleção de idioma, e português brasileiro é um deles. E aí vocês vão perceber que, a grande maioria da documentação está traduzida, né? Ainda tem alguma coisinha ou outra aí que não foi traduzida, mas ó, vou dar uma descida rápida aqui, ó. Dá para quase contar nos dedos quais são as linhas que estão em inglês, porque o resto tá tudo em português, certo?
Então é isso aí, legal. Vamos escolher algumas dessas bibliotecas e brincar um pouco com elas. Já está com 40 minutos de vídeo, talvez não dê tempo de falar sobre o ambiente virtual. O ambiente virtual talvez eu possa falar só na apostila, mas sei lá. Vamos lá. Vou pegar alguns daqui. Datetime, vou começar com esse. Datetime é tipos básicos de data e hora. Então se você já estava imaginando aí como é que a gente faz para mexer com data no Python, datetime é o cara que você quer. Vou pegar esse aí, vamos lá. Vou fazer o básico, né? Import datetime. Vou fazer uma main aqui para poder brincar um pouquinho e main abre e fecha ponto main. Ele faz o if aí para mim. Vou fazer o seguinte. Agora é datetime. Datetime é o pacote, né? Então é a pasta datetime. Aí tem o módulo. Não, me confundi, desculpa. Datetime é o módulo. E aí tem a classe, que é o tipo, né? Eu identifico por esse Czinho aqui, ó. Aí tem a classe, que é o tipo datetime. E aí esse tipo tem um método chamado now, uma função chamada now, que vai me retornar a hora do sistema. Isso aqui sempre, todas as vezes que executar, vai me dar um resultado diferente. Executei. Aí, ó, 2023, 0208, então 8 de fevereiro de 2023, 5 horas da tarde, 10 minutos, 32 segundos e esses tantos milissegundos aí. Vou executar de novo. Olha lá. É sempre diferente, porque ele está pegando o horário do sistema. Então a gente brinca aí, né, com data e hora com esse carinha aí. A gente pode falar um dia é um datetime.timeDelta. Delta, né? Lembra das aulinhas de física quando a gente fazia de delta S, delta T, que é a diferença, né, o intervalo lá de segundos, a diferença de segundos. Esse aqui é a mesma coisa. Time delta seria então um intervalo ou uma diferença de tempo, né? E eu vou falar aqui que eu quero 10 igual a 1 no time delta, ou simplesmente 1, porque 10 é o padrão. Vou imprimir esses dois caras aí. Agora, print um dia. Então, 17/11, né, do dia 8 de fevereiro, e esse aqui ele só está falando que esse valor aqui ele representa um dia, né? E vou fazer o que alguns de vocês já estão se coçando para que eu faça. Agora mais um dia. 9 de fevereiro de 2023. Agora menos um dia. 7 de fevereiro de 2023. E sempre a mesma hora, né? Porque a única diferença aqui é o dia, né? Não a hora. Certo? A gente pode falar aí, ó. Jornada de trabalho é um datetime.timeDelta. Hours, né, de horas, igual a 8. Então a jornada de trabalho, print, jornada de trabalho é igual. Ele me mostra em segundos. Não, aí fica ruim. Então eu só quero assim mesmo. Então fica aí, né? 8 horas. É isso aí, basicamente. Então se eu disser que amanhã eu vou entrar no trabalho às 9 horas, né? Vou colocar às 10 horas, 9 horas mesmo. Então, amanhã é igual a agora, mais um dia, certo? E eu quero também alterar a hora. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um replace. Eu quero trocar alguns dados. Eu quero fazer hora 9, minuto 0, segundo 0 e o microsecond também quero 0. O microsegundo são esses segundinhos aqui. Eu falei milissegundos antes, mas pro Python é microsegundo. Tem microsegundo. E isso aqui na verdade ele retorna, né, uma data
diferente. Então, vou fazer o seguinte, isso aqui sai. Esse ponto replace eu corto, né? Faço um Ctrl X. Eu faço amanhã mais um dia, coloco dentro de parênteses e ponto replace. E eu já estou aí com meu horário de almoço, meu horário de almoço não, meu horário de início de trabalho. Então eu vou vir aqui, print, esse aqui vai dar, amanhã, igual. Amanhã fica 9 de fevereiro de 2023, às 9 horas. Não gostei de como ele faz com date time, vou ter que fazer assim. Jornada de trabalho igual. Amanhã, 9 de fevereiro, às 9 horas. Print. Amanhã, fim do dia, igual. Amanhã, mais jornada de trabalho. Amanhã, fim do dia, 2023, né? 9 de fevereiro de 2023, às 17 horas, que é 9 horas da manhã, mais a jornada de trabalho de 8 horas. Professor, mas a jornada de trabalho vai até às 18 horas. Por que está dando errado essa conta? A conta está certa. O que está acontecendo aqui no nosso trabalho é que a gente não está contabilizando a hora de almoço que a gente tem, né? Por isso que ficou 17 horas aqui. Mas não seja por isso. Almoço pode ser um time delta. Datetime.time delta de 1 hora. Mais almoço. E pronto, a gente vai ter 18 horas. Certo? Professor, isso me deu ideias. Eu posso fazer de repente até uns negocinhos para calcular o horário, né? Mas eu não sei muito como fazer um negócio desse. Ah, pois não tenha medo, porque eu já tenho um negócio desse pronto. Há um tempo atrás, quando eu trabalhava numa empresa que era presencial, mas ficou remoto, né? E aí eles continuaram com o esquema de ponto, coisa que várias empresas já não estão mais usando, porque, né? Tudo em casa não faz mais sentido ter ponto, ter banco de horas. Mas, né? Quando ainda tinha, eu vou ter que encontrar aqui. Eu vou pausar a gravação e voltar já com o arquivo aberto. Vocês se lembram do Replit? O Replit eu falei para vocês na aula 0, né? Como uma das ferramentas que poderia ser usado para programar em Python diretamente da internet, né? Se vocês quiserem ver esse código aí na telinha de vocês, a URL está aqui, tá? replit.com/@fsvernec /ponto. Essa última parte não precisa colocar, só colocar o /ponto. E eu escrevi esse programinha para gerar ponto para mim. Então eu fiz, né, uma configuração em um arquivo JSON, inclusive leitura de arquivo é a nossa próxima aula, a gente pode refazer esse programinha aqui. Acho que a gente vai fazer isso, né? Com algumas configurações, e aí o main.py, que é onde fica o programa propriamente dito. Aqui ele carrega essa configuração, e aqui para baixo ele já faz uns cálculos aí. Né? Eu não vou ir linha a linha aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Vocês têm um URL, vocês podem ir linha a linha se vocês quiserem. Olha só o que eu estou usando aqui, para vocês verem que realmente se usa isso aqui em programas reais, né? Ó, eu usando time delta aqui, eu somando dias aqui, né? Que mais aqui? Que eu estou usando formatos de data e formatos de hora, minuto, dia e mês. Esse aqui é dia da semana, eu acho, esse azinho aqui, mas agora eu não lembro. Enfim, vou rodar esse negócio aqui, ó, vocês vão ver. Isso aqui tá para dezembro. Vamos supor que eu quisesse fazer para janeiro, então vou mudar aqui, ó, para 2023. A gente tá no dia 8 de fevereiro, começou, sei lá, não importa. Fevereiro dia 1, e aí eu quero 2023... Fevereiro 2023 não é bissexto, né? Então não tem 29 dias. Dia 28. Vou mandar rodar. Ele cria aqui, ó.
marcações de ponto para mim com horas variadas. Afinal de contas, as empresas agora dizem, né? Não pode ser horário britânico, você não pode todo dia entrar às 9, sair a meio-dia, voltar às 13 e sair às 18. Tem que ser horário variado. Então eu fiz esse programa para criar esse ponto, né, para mim. E os horários começam a partir das 9 horas e vão até 11 horas. Almoço, né, eu configurei para ter, acho que de 30 a 90 minutos. Ó, horas de início das 9 às 11, são 8 horas de jornada de trabalho. Almoço eu coloquei duração de 60 minutos, né? No caso eu podia colocar de 30 a 90, mas acho que eu mudei em algum ponto do tempo. E quando que o almoço pode colocar, né? Pode começar entre 12 e 14 horas. Então você vai ver que todos os almoços começam entre 12 e 14 horas. 14h25, 13h32, 13h59, 12h15. Eles duram exatamente 1 hora, todos eles. 15h15, 15h25, 12h19, 13h19, 13h17, 14h17. E ainda adicionam as 8 horas, né? Nesse horário aí para fazer o ponto de fato, né? Então 10h03, mais 8 horas, 18h03, mais 1 hora de almoço, 19h03. 9h42 mais 8 horas, 17h42, mais 1 hora de almoço, 18h42. Então eu fiz meu programinha de ponto assim, né? Certo? Legal. O date time é legal por causa disso, né? A gente viu um monte de coisinha nele. Caramba, esse vídeo vai ficar muito grande se eu quiser mostrar vários pacotes. Acho que eu vou mostrar só mais alguns módulos e finalizar. Vou mudar o nome desse cara aqui para exemplo datetime, EX datetime. Eu não vou colocar só datetime porque senão eu não consigo importar. Se eu fizer import datetime, ele vai procurar o datetime primeiro na pasta, né, em que ele se encontra, que é a aula 12. E aí ele vai ficar tentando se importar, né? Vou mostrar isso aí para vocês. Esse cara aqui vira então datetime. E olha só, o módulo datetime não tem um atributo now, não tem um atributo agora. Por quê? Porque ele acha que esse datetime que eu estou importando é este meu arquivo aqui. Então eu mudo, né, esse nome para EX datetime. Olha que safado. E aí ele funciona novamente, certo? Vou criar aqui então, nem sei ainda o que eu vou mostrar. A gente viu datetime, tem a array, types, copy, pprint. Pprint é legal, vou mostrar o pprint. Pprint é um dos poucos que eu faço o from pprint import alguma coisa. Vamos lá. Vou criar por aqui mesmo, cd ponto para subir. Estou na aula 12, touch, EX. O EX vai ficar ambíguo com exercício, né? Tá, depois eu penso nisso aí, depois eu vejo como é que vai ser e vocês vão ver a alteração lá no repositório. Por enquanto vai ficar assim mesmo. EX, já esqueci o que eu ia mostrar. O pprint, pprint.py. E esse é o único que eu faço from pprint import, normalmente o próprio pprint. Por quê? O que isso aqui faz, né? Não vou nem fazer main aqui, ó. Vou fazer um dicionário, vai ser alguma coisa, sei lá, vai ser um curso. Vai ser o nosso curso. Curso, nome, Python, ou melhor, linguagem, Python. Nível vai ser básico intermediário. Faltou uma vírgula aqui. Vamos colocar um nome que pode ser vamos fazer umas operações de string aqui, ó. Linguagem, 2 pontos. Eu não consigo pegar linguagem. Vou ter que colocar aqui fora. Linguagem igual a Python. Nível também vou ter que colocar aqui igual a básico
que pena, intermediário. E aí eu vou criar linguagem, dois pontos. O que eu quero fazer? Eu quero separar básico de intermediário. Então eu vou ter que fazer um partition ou um split pelo tracinho. Eu quero colocar um AL, né, entre eles, do básico ao intermediário. E vai ter o do, né? Então, eu vou fazer o do aqui, do básico, né, ao intermediário. E aqui eu vou ter que fazer uma loucurinha. Vou criar uma espaço ao espaço ponto join. E dentro desse join eu vou colocar o nível ponto split por tracinho. Então, nível ponto split por traço vai quebrar essa string em duas strings, básico e intermediário. Aí eu vou fazer um join para juntar as strings de novo com isso aqui no meio. Então isso aqui vai virar básico espaço ao espaço intermediário. Acho que vai ter que ser isso aí, vai ter que ficar sem os acentos do básico e intermediário. E finalmente vai colocar, né, aqui no fim da string. O professor, seu digníssimo, sou eu mesmo. E número de aulas não vai ser mais x, agora eu consigo estimar. Consegui estimar as aulas em 17, são 17 vídeos, né? Se você que está assistindo aí estiver vendo um número diferente de 17 aulas, né? Se você estiver vendo aí a última aula como não sendo o número 17, então eu errei nessa estimativa. Mas agora que a gente está na aula 12, eu já consigo estimar aí 17 aulas como total do nosso curso. Beleza, não vamos perder o foco, a gente veio aqui para ver sobre o módulo. Então eu vou fazer um print curso primeiro. Tá tudo aqui, ó. Blá, 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 blá. A gente tem que arrastar tudo para ler. E um pprint, que é o que a gente importou do módulo, a função pprint do módulo pprint. Certo? E olha só como que ele mostra. Ele mostra bonitinho. Por quê? Porque esse P adicional é de pretty. Conhece? Pretty woman. La, 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 la. Né? Imprimir bonito é o significado dele. E aí a gente vê bem bonitinho, alinhadinho aqui, ó. Bem alinhadinho, bem fofo pra gente ler. Certo? Além disso, eu acho que ele tem um pformat, né? Que eu nunca uso. Aliás, dá para imprimir pp, né? O pp eu acho que é exatamente a mesma coisa que o pprint. Deixa eu ver. Eu nunca tinha visto esse pp, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. É a mesma coisa. E tem o pformat. O pformat ele não vai imprimir nada pra gente. Mas ele dá a string que o pprint usa. O pprint é basicamente isso aqui. Print pformat. Que ele dá exatamente a mesma coisa. Certo? Então, pprint, pformat são dois legais aí. Normalmente você vai querer o pprint, você não dificilmente vai precisar formatar o texto para ficar bonito. Normalmente você quer formatar para exibir. E se você quiser exibir, você muito provavelmente vai usar o pprint. Beleza? Por isso que eu faço isso aqui com este módulo. Pprint. Legal? Legal. Vamos seguir. Que já passou bastante tempo, já estamos com 1 hora de vídeo. A gente viu o datetime, a gente viu... Cara, o RE eu quero muito abrir e já mostrar para vocês, porém a gente vai ver sobre expressões regulares mais tarde no curso, é um pouco mais complicadinho. Mas enfim, né? Tipos, serviços de dados binários, tipos de dados... Collections, olha só, tipos de dados containers, então a gente tem mais coleções aqui. Eu não vou entrar nos detalhes deles, mas vocês podem ler. Eu encorajo vocês a lerem, inclusive, porque é bem interessante saber algumas coisinhas aqui. Chain map, counter, deck, name de tuple, isso é tudo interessante, mas eu não vou entrar em detalhes. Copy, print, rep, enum. Enumerações pode ser interessante.
Acho que o enumerações eu vou deixar para fazer alguma coisinha mais tarde. De repente fazer um sisteminha com vocês. Talvez o nosso número de aula seja 18, né? Tô pensando agora aqui que eu posso gravar um vídeo só para fazer um sisteminha, sei lá, um joguinho de carta aí. E a gente vai inclusive usar essas enumerações aí. Vamos ver. Vamos ver. Módulos matemáticos e numéricos. Numbers, math. Então, math, ó. A gente pega a constante π desse cara aqui. Olha lá. Então tem teto, tem combinações, tem cópia de sinal, tem o Fabs, o meu apelido aqui, o Fabs. Ele retorna o valor absoluto de x, e x é um float, por isso que é FABS, Fabs, float absoluto. Fatorial, chão, float módulo, né? Resto de divisão só que com floats, blá blá blá, enfim. É bem interessante ver as coisinhas de matemática que dá para fazer. Frações, random eu com certeza vou mostrar para vocês. Vamos já ver esse random aí. Vamos lá. Python file, ex random. Depois eu vejo como é que eu vou nomear. Talvez eu deixe ex mesmo. Não sei. Vamos ver. Talvez eu coloque exp de exemplo, não de experiência, de exemplo. Import random. Eu quero random, ponto randint. E eu preciso imprimir isso aí. Vamos lá. O randint ele pede, né, um A e um B. Ele pede um intervalo. Então eu vou falar, eu quero rolar um dado, eu quero um número aleatório entre 1 e 6. Tá aqui. 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 1, 5, 3, 6. Certo? Então isso aí serve pra gente mexer com aleatoriedades. Random. Random. Ponto randint, random. Vamos fazer o random aqui mesmo. Eu preciso do meu atalho. Random. Esse aí também vai ficar, né? Esse aí ele vai te dar um número aleatório entre 0 e 1 e com várias casas decimais, né? Então pode ser interessante também. Random.choice. O choice dá pra fazer um negócio legal. Choices também, só que o choices não é diferente de choice, ele só... O que é o choice? Choice é um que vocês vão poder usar em um exercício que eu vou dar nesse vídeo, inclusive. Para fazer uma dança das cadeiras. Eu vou dar um exercício que é dança das cadeiras para vocês. E aí vocês vão poder fazer uma coisa do tipo L igual, sei lá, fulano, ciclano, beltrano. Eu passo essa lista pro choice, ele me dá ele escolhe um pra mim, né? Ó, random.choice, ele dá fulano, ciclano, fulano, beltrano, ciclano. Claro que tem poucos, né? Então fica um pouquinho difícil de aparecer um diferente. Mas se a gente fizer, sei lá, um monte de letrinha aleatória aí, a gente consegue ver mais variações. Certo? Para fazer um objeto próprio do random, faz um R, por exemplo, né, igual a random.random. O que ele aceita aqui? Deixa eu ver. X. Seeding, a semente, tá? A semente é uma coisa importante. Ó, vamos ver, o R.seed é a mesma coisa, ó, passar um número aqui, por exemplo, 1992 para o seed,
É a mesma coisa que passar um 1992 aqui. Eles vão fazer a mesma coisa. E do que importa essa semente, né, essa semeação no nosso random? É ela que vai definir, é, ela que vai definir a conta, né, do número aleatório, porque como a gente sabe, quando se trata de máquinas, não são exatamente aleatórios, eles são pseudo-aleatórios, eles são calculados, infelizmente, eles não são completamente aleatórios. E a gente usa essa semente para controlar isso aí. Como assim, professor? Não entendi absolutamente nada. Vamos lá, eu coloquei uma semente aqui, não coloquei? Então vamos lá. Eu vou fazer 20 vezes, né? Um loop que vai fazer 20 vezes, um range 20. Eu quero r.rangeInt de 1 a 20. 20 vezes vai ser muito, né? Vai cobrir muito a tela. Vou fazer com 5, ó. O primeiro deu 20, o segundo deu 11, o terceiro deu 11, o quarto deu... Deixa eu colocar aqui. Então, o primeiro, né, 0, 1, blá, blá, o primeiro deu 20, o segundo deu 11, o terceiro deu 11, o quarto deu 15, o quinto deu 14. Vou executar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Então, esses números não são aleatórios, eles são previsíveis. A gente sabe que quando a semente é fixa, a propriedade de aleatoriedade é perdida, porque isso deixa previsível. O que a gente pode fazer com uma semente fixa, né, com uma semente constante? Testar, né, testar programa que usa um random, que usa aleatoriedade. A gente usa uma semente dessa, a gente consegue prever quais que vai ser os próximos valores, certo? Mas o mais comum é a gente misturar o random com datetime. O que a gente faz? datetime.now ponto... O que ele está reclamando? Fiz from import. Ponto timestamp. Timestamp vai dar um número que se refere ao número de segundos desde 1970-0101. Desde 1 de janeiro de 1970. São muitos segundos. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que toda vez que a gente chamar esse cara, ele vai... Bom, chamar essa expressão, né, no caso, ele vai dar um número diferente. Então é garantido que a gente tem uma semente diferente toda vez que a gente executar. Vamos ver? Olha lá, já deu diferente. 6, 10, 8, 16, 11. 8, 4, 14, 29. 7, 18, 12, 9, 11. 4, 15, 19, 7, 18. E vamos voltar de novo agora para o 992. E ó, 20, 11, 11, 15, 14. 20, 11, 11, 15, 14. Não importa quantas vezes eu execute esse cara aqui, ele sempre vai me dar os mesmos números. Porque a semente é sempre fixa. Aqui a semente está sempre mudando, né? Porque isso aqui é um dado do now. O now vocês já viram que muda cada vez que eu executo o programa. Se o now cada vez muda, então um atributo desse cara também vai sempre mudar cada vez que eu executar o programa, certo? Então é isso aí. Aleatório é bom para isso aí. Eu já fiz, inclusive, é que não é Python, né? Mas eu já escrevi um programinha bem simples na linguagem Go que rola dados, basicamente. Vocês podem ver lá no meu GitHub. O link do GitHub está lá na apostila. Não vou mostrar agora porque não é Go, né? Ou melhor, porque o curso não é Go. Legal. A gente viu random, a gente viu pprint, a gente viu datetime. O que mais a gente pode ver? Estatísticas, frações, módulos de programação funcional. Legal, isso aí a gente pode ver mais pra frente. Iter tools, func tools operator,
acesso a arquivos e diretórios. Isso aqui é legal, vocês darem uma olhada. Eu recomendo módulo OS, eu recomendo módulo os.path, eu recomendo pathlib. Legal. Persistência de dados, o Pickle. O Pickle é legal também para a gente serializar dados no Python. Vou mostrar para vocês. CSV a gente vai ver depois. O Pickle eu deixo para mostrar na próxima aula, porque a próxima aula a gente vai falar sobre arquivos e Pickle tem a ver com arquivos. Serviços genéricos do sistema operacional, OS, IO, Time. O Time tem uma função que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, que pode servir aí para a dança das cadeiras que vocês vão ter que fazer de exercício. Vamos ver. xtime.py import time. Import time. E o time, aliás, from time import sleep. Isso aqui na verdade é só para não é que vocês vão precisar dessa função, mas pode servir para dar um efeitinho mais legal, certo? No programa. Então a gente vai fazer o seguinte, uma contagem regressiva aqui, ó. 10 até 0, de -1 em -1. Quero que print C, 3 pontinhos, e faço um sleep, dormir, de 1 segundo. E finalmente, vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignição. Então sleep serve para isso, né? Dormir, é literalmente dormir. O programa dorme ou espera pelo número de segundos que você colocou aqui. Certo? Esse é o que eu gosto da biblioteca Time. E a única coisa que eu uso também do Time, porque todo o resto de tempo eu uso datetime. E-mail, JSON, MIME types, Base 64, XML, HTML. Tem muita coisa na biblioteca padrão do Python. Eu super encorajo vocês a darem uma olhada. Que mais, ó? Sys é legal dar uma olhadinha. Bem por cima mesmo, só para saber o que tem lá. Acho que mais para baixo aqui já não vai ter tanta coisa interessante para iniciante barra intermediário. Já tem mais coisas mais pesadinhas. PDB pode ser... Não, PDB o depurador não precisa não, usa no PyCharm. ABC, data classes é interessante dar uma olhada. Data classes eu vou falar num próximo curso de Python, mas se vocês quiserem dando uma lida pode ler. Precisa saber orientação a objetos, que a gente ainda vai ver a introdução nesse curso aqui. Testes unitários a gente vai ver nesse curso também. Bom, vamos ver. Eu acho que eu posso dar uma olhada depois com mais calma nessa lista aqui e colocar na apostila alguns módulos que eu acho interessante aí vocês darem uma pesquisada, beleza? Legal. Vamos seguir em frente. Vamos falar sobre o pip, né? Vamos falar sobre módulos de terceiros. Vou voltar para o Python aqui, ó. Vou vir para esse PyPI, Python Package Index. Aqui é onde a gente vê as bibliotecas de terceiros, bibliotecas de pessoas que não fazem a linguagem Python, mas que fazem pacotes para que outras pessoas possam usar. Uma delas, e bastante famosa, Requests.
que é esse aqui, Python HTTP for Humans, né? Então, HTTP em Python para humanos. Vou ensinar vocês como é que faz para baixar. Eu vou precisar do ambiente virtual para isso. Que droga. Eu vou falar muito em breve do ambiente virtual. Estou na aula 12. O Python ele já vem com ferramentas para ambientalização, tá bom? Isso aqui eu prefiro fazer exclusivamente pelo terminal. Eu nem sei fazer isso aqui pelo PyCharm, mas não precisa, porque eu faço pelo terminal e fazendo pelo terminal basicamente já faço para qualquer ferramenta que precise. A gente faz assim, ó, Python, ou para quem precisa Python 3, né? Menos M, vamos ver o venv aqui, ó, eu vou passar um menos H para ver o que ele me mostra, o que eu preciso fazer. Então eu vou usar o venv de Virtual Environment, ambiente virtual, né? Eu vou querer o prompt, eu vou querer o envdir. Então eu vou fazer prompt igual aula 12 e .venv. .venv é uma pasta e onde vai ficar o ambiente virtual vocês vão ver que vai aparecer uma .venv aqui. Então apareceu aqui, ó, .venv. Inclusive isso aqui não vai para o repositório, tá bom, pessoal? Ambiente virtual a gente não envia para o repositório junto com o código. Então a gente já vem aqui no nosso git ignore e já faz aqui, ó, já deixa aqui, ó, .venv, pasta. E aí o git ele ignora a pasta de ambiente virtual. Beleza? Vou vir aqui, ó, vou escrever .venv, .venv, bin activate. Se você estiver no Windows, ó, percebe que ele ficou com aula 12, que foi o que eu passei aqui, ó, no prompt. Se você mudar o valor desse prompt, o argumento do parâmetro prompt, você vai ver que vai mudar também o que fica aqui. Se você estiver no Windows, o que você quer fazer é o seguinte, .venv, barra invertida scripts, barra invertida activate.bat. .bat se você estiver usando o prompt de comando, ou .ps1 se você estiver usando o PowerShell. Mas é basicamente a mesma coisa. E a gente pode pip install requests. Ele vai baixar aí as bibliotecas que a gente precisa para mexer com o requests. Vou fazer um ex requests também, para exemplo. Oh caramba, é aqui, ex requests. E vou já importar requests. E o que eu posso fazer com isso aqui? Cara, eu posso fazer requisição na internet. Posso perguntar coisas para sites. Eu vou vir aqui, ó, sei lá. Uma coisa que eu posso pegar uma API. O que eu posso pegar uma API? Uma impressora, uma mochila, um desenho, um Rick and Morty API. Cadê? Rick Sanchez API, né? Character. Que é isso? Por que diz que está morto? Terra, blá, blá. Tá, eu quero docs. Eu quero só saber qual que é. Aqui. Barra character. Eu vou vir aqui, ó. Obrigado, computador, por recarregar a minha bateria. Print requests.get. Eu vou passar essa URL aí, a character. E isso por si só não vai me dar nada que me interessa. Eu preciso passar um ponto .json aqui. Executei. Ele demora um pouquinho, né? Porque ele está indo lá na internet pegar esses dados. Ó, info, count 826, né? Então achou 826 personagens, 42 páginas e aqui um link para a próxima página para a gente jogar aqui no próximo get.
Olha só. Aí tem uma lista de resultados e aí tem o Rick, que aqui inclusive é dito que está vivo, não sei por que no outro diz que está morto. O Morty, acho que esse aqui é a lista de episódios que ele aparece, ó. Caramba. Então, tudo bem, não tem importância. Eu vou vir aqui e vou colocar um /1. E aí vai aparecer só o Rick. Inclusive, né? Por que não? Resolvido. Tá aí. Bem mais fácil da gente ler. Quando que ele foi criado, os episódios em que ele aparece, bom, todos, né? Porque é o protagonista da série. Gênero, o identificador dele nesse sistema, uma imagem dele, localização, né? Onde que ele aparece, de onde que ele surgiu, sei lá o que é essa localização, o nome completo, origem, então é Terra C-137, né? Espécie humana, status vivo e assim por diante. Eu posso passar o 2, posso passar o 3, enfim. O ponto é que ele está pegando esses dados desta página da internet. Se eu vier para cá, a gente vai ver exatamente a mesma coisa, certo? Rick Sanchez, Alive, Human, Mail, Origem, blá blá blá. Então Request serve para isso. Eu também tenho o meu canivete suíço de bibliotecas do Python. Posso colocar na apostila. Beleza? Gente, acho que já falei bastante, tá bom? Já estamos aí com 1h20 de vídeo, eu vou finalizar por aqui. Eu vou só escrever agora os exercícios que eu vou separar dos exemplos usando underlines. Foi isso que eu fiz nos outros? Eu fiz aqui, ó, EX underline décadas. Aqui foi só EX. EX. Abre, caramba. EX árvore, EX underline árvore, então beleza. EX sem underline vai ser o exemplo, EX com underline vai ser o exercício. Vamos lá. EX chair dance. Exercício dança das cadeiras. Vai ter uma função aqui, ó, dançar. Essa dançar, ela vai receber uma lista de nomes participantes. Isso aqui vai ser uma lista de string. E ela tem que me devolver uma string, ela tem que me devolver um vencedor, né? Vocês vão escrever o código aqui, né? Print não, return. Aí vai ter a main, que vocês também vão decidir como é que vai ser feita essa lista de participantes. Vocês ficam responsáveis por importar o que vocês precisarem da biblioteca padrão do Python. Se vocês quiserem quebrar o programa em várias funçõezinhas, fiquem à vontade também para criar os próprios módulos, tá bom? E importar eles aí embaixo. Eu percebi agora, né, na aula 12 não, acho que eu percebi ontem, sei lá, que eu estou pedindo alguns exercícios e não tem como a gente falar sobre esses exercícios, né? Então, pessoal, fica o convite aí para vocês me chamarem lá no Telegram, tá bom? Talvez eu faça um grupo aí no Telegram ou no Discord no decorrer do curso, para a gente poder trocar ideia, falar sobre esses exercícios, tirar algumas dúvidas, beleza? Mas aí a gente vai ver como é que vai fazer. Até a aula 17, com certeza, eu já decidi como é que vai fazer. Um grupo no Telegram não parece uma má ideia, né? Acho que eu vou fazer isso. Mas beleza. Vocês ficam aí. Vocês precisam colocar aí os nomes. Pode colocar sua família, seus cachorros, gatos, sei lá. Pode colocar amigos como participantes. O importante é que aqui nesse dançar ele tem que me retornar um nome dessa lista. Tá bom? Ah, outra coisa. A lista não deve ser alterada.
usar o módulo random, opcionalmente time.sleep, para simular a brincadeira da dança das cadeiras. Se você não sabe o que é essa brincadeira, pelo amor de Deus, vai procurar na internet. Você não teve infância. Ou você simplesmente é muito jovem, né? Eu tenho 30 anos, tem isso também. Brincadeira da dança das cadeiras. A lista passada à função dançar não deve ser alterada. E eu vou testar isso aqui, tá? Eu vou testar se essa lista é alterada ou não quando eu for fazer o programa, o arquivo, o módulo para testar, né? Para ver se o programa tá fazendo o que ele deve fazer. Beleza? Fechou. Então, dança das cadeiras é o módulo random, opcionalmente time.sleep, ou outros, se vocês quiserem ou precisarem, tá bom? Para simular a brincadeira da dança das cadeiras. O que tá rodando aqui? O que tá fazendo barulho? Legal. Além disso, eu também quero fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no terminal. Tá fazendo barulho aqui, cara? Para de fazer barulho, pelo amor de Deus. Pronto. Na aula 12 eu vou fazer pelo terminal MKDIR EX discografia. E esse vai forçar vocês a fazer os próprios módulos, por quê? Eu vou querer que vocês modelem os seus dados aí com dicionários mesmo, né? Que é o jeito que dá. E como esse aqui não vai ter uma correção, não vai ter os testes unitários que eu escrevo, né? Para vocês verem se o exercício tá certo ou não. Esse aí vai ser uma boa para a gente conversar no grupo quando ele existir. Vamos ver? Aqui dentro eu vou querer artista, álbum, música, .py. E também vou criar um main.py. Aqui já vou deixar prontinho para vocês. Sei lá. E aí vocês decidem o que vocês colocam. Essa é a hora de usar um pouquinho a criatividade. Para programar precisa de criatividade, viu, gente? Não é só seguir cegamente o que o professor ensina, não. Tem que saber como fazer as coisas, tem que saber modelar os próprios dados. Tudo bem que a gente ainda vai ver isso, tá bom? Então, não tô querendo colocar muita coisa nas costas de vocês, mas é uma coisa que a gente vai ter que aprender e eu vou dar um exemplo para vocês seguirem, um modelo para vocês seguirem. Def criar artista. Criar artista não. Deixa eu silenciar o celular aqui. Pronto, desculpa. O artista não, vou criar música. Que vai ser def criar música. A música vai ter um nome, que vai ser uma string. Vai ter, deixa eu pensar, uma duração, que vai ser um time delta, nome, duração. A princípio é isso. E aí vocês veem o que vocês podem fazer aí. Pro próximo, vou dar a dica aqui também. O álbum. Vamos ver, criar álbum. O álbum vai ter um nome. E ele vai ter músicas
vai ser uma lista de dicionários, já que provavelmente, né, não sei, vocês podem mudar, a música vai retornar um dicionário provavelmente, né? Return dicionário aí, sei lá. Dict. Aí o álbum vai ter uma lista de dicionários. E aí vocês vão poder fazer. Eu também, além disso, eu vou querer uma duração, que vai ser um time delta também. Vocês vão decidir como é que vocês vão fazer isso aí. Nome, músicas, duração total, né, no caso do álbum. E assim por diante. O artista também eu vou deixar aí para a criatividade de vocês, mas dá para ter uma ideia já do que eu quero que vocês façam, né? Então é isso. E por essa aula é só, beleza? Esse é o fim da aula 12, então. Obrigado aí pela atenção de todos que me assistiram. E a gente se vê de novo na aula 13, beleza? Falou!